Aleluia, boa noite, graça e paz. Que dias maravilhosos estamos tendo aqui. Conferência Equibalo. Foram dias poderosos. Quem aqui teve na sexta e no sábado? Foi bom ou não? Glória a Deus, eu fui muito alcançado. Recebi muito também da parte do Senhor. Quero agradecer o pastor Cícero, a honra de poder estar aqui, a confiança de estar aqui hoje à noite. E é uma alegria ver, irmãos, o que Deus tem feito aqui no Maranhão. Amém? Através dessa igreja, através da sua vida, através da palavra da fé que você tem vivido e pregado. Amém? E essa é a nossa missão como verbo da vida, levar a palavra da fé e o amor para alcançar todos aqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Eu gosto do que o meu irmão, o pastor Tiago, ele disse: quando a gente vai para uma outra igreja, o verbo da vida, a gente não sai de casa e vai visitar uma outra casa. A gente vai apenas para um outro cômodo dentro da mesma casa. E é assim que eu me sinto em casa aqui. Amém? Como nós dizemos, somos um, somos muitos. Amém? Aleluia. Trago um abraço de toda a nossa diretoria, do apóstolo Guto, que ama tanto o pastor Cícero, Lúcio, toda a igreja aqui. E como é bom, irmãos, saber que a palavra da fé tem dado frutos aonde ela tem chegado. Hoje nós somos 538 igrejas no Brasil e nas nações. E Deus tem feito coisas grandiosas, irmãos, através do verbo da vida, do rema, dessa palavra que alcançou você e a sua família e tem alcançado tantas pessoas aonde ela tem chegado. E você faz parte disso. Eu quero te encorajar a se manter sempre ligado, conectado. Quero te encorajar todas as terças-feiras estar ligado. Às 8 horas da manhã nós temos o programa toda terça. Se você ainda não assistiu, você está perdendo muito. Você precisa estar conectado. Se você não pode assistir ao vivo nesse horário, assiste sempre depois, mas eu tenho certeza que o Senhor vai estar sempre te alcançando. Quero te incentivar a estar lendo os livros da nossa editora, Rema Brasil Publicações, a estar acessando diariamente o nosso portal, verbodavida.com. Se você ainda não fez o Rema, você precisa fazer o Rema. Você precisa se encher da palavra, dedicar esses 2 anos da sua vida a receber a palavra, a ser instruído na palavra de Deus, porque o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele vai te enriquecer e te fazer estar pronto para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Se você já fez o Rema, quero te incentivar a estar conectado, associado à Alumni. Nós temos um aplicativo poderoso, irmãos, com tantos conteúdos que podem estar te edificando diariamente. Amém? Então fica conectado. E como você sabe, nós somos um ministério missionário. Frutos de missões, da obediência de um casal de missionários que disse sim ao Senhor lá na década de 80, deixou tudo nos Estados Unidos para vir fazer a vontade do Senhor. E como Deus tem feito coisas grandiosas. Eles receberam esse equibalo de Deus, né? Foram enviados e Deus agora está enviando brasileiros para todo o mundo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nós somos chamados como igreja para ir mesmo por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aonde você estiver, você é um pregador. Na verdade, você é a pregação. Amém? E assim como a história do mundo está dividida em antes e depois de Cristo, a minha história e a sua também precisa estar. E aqueles que nos conheciam antes devem olhar para nós hoje e ver a grande diferença que Cristo fez e faz. Amém? E o nome dele ser exaltado na nossa vida. Eu lembro, irmãos, alguns dias atrás eu acessei o Instagram da conferência Equibalo e eu fui impactado com uma frase que foi colocada lá no perfil, na bio, que diz que o nosso ID é sem direito de volta. Diga, o meu ID
é sem direito de volta. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Aleluia. Abre lá em Lucas capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 57. Diz que, o subtítulo da minha Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, diz que Jesus pôs à prova aqueles que queriam segui-lo. Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui hoje à noite? Sabe, irmãos, por causa da época em que a gente vive e o costume em que estamos hoje, no uso das mídias sociais, essa palavra seguidor, ela perdeu muito do seu impacto e do seu significado real. Porque hoje a gente entra num aplicativo, a gente procura lá por alguém e a gente clica num botão chamado seguir. E a gente pode abrir a nossa boca e dizer: eu sou seguidor de fulano. Coisa muito simples, mas muito superficial. Na internet você pode se tornar seguidor de alguém com um clique. Mas sabe, irmão, se tornar seguidor de Jesus não é tão simples assim, não. Não é tão superficial assim. Não é só frequentar uma igreja e dizer: eu sou seguidor de Jesus. Não é só fazer uma ficha de membro numa igreja e dizer: eu sou seguidor de Jesus. Não é só colocar lá no seu perfil cristão, filho de Deus, e dizer: eu sou seguidor de Jesus. Porque ser seguidor de Jesus, como a gente vai ver o próprio Jesus falando, requer algumas coisas. Requer um sim que vai além de palavras, que vai além de aparências, que vai além de tradições. Requer algo que somente no coração a gente pode fazer, que é se submeter. Requer ter em nós o mesmo sentimento e a mesma atitude que o próprio Jesus teve. Quando Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação ou como algo a que ele devesse se apegar, ser igual a Deus, ter o poder que ele tinha, ter os atributos que ele tinha lá no céu. Antes, ele esvaziou a si mesmo, se humilhou, assumindo a forma de servo e tornando-se obediente, se fazendo homem, vindo a essa terra, em obediência ao Pai, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é por isso que esse mesmo Jesus, ele disse aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue. Ou seja, como eu me neguei, você também tem que se negar. Tome a sua cruz. Ele disse: assim como eu morri, você também tem que morrer. Morrer para si mesmo. Morrer para esse mundo. Crucificar a sua carne e os desejos dela. E só assim você está apto para seguir Jesus. Foi o que ele disse. E aqui ele, mais uma vez, coloca à prova algumas pessoas que queriam segui-lo. Lucas capítulo 9, verso 57 diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos,
Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro foi o próprio Jesus que disse: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, que ensinamentos preciosos e profundos aqui. Um chega para Jesus e diz: aonde você for, eu vou te seguir. Aonde você for, eu vou te seguir. E Jesus responde de uma forma que ele deixa claro que para seguir Jesus, você não pode ficar apegado a nenhum lugar físico e geográfico. Jesus disse: se você quiser me seguir, você tem que estar consciente de algo. Você precisa ir para onde eu lhe mandar. Isso me lembra o que o irmão Reagan conta em um dos seus livros, de um outro grande homem de Deus, que ele passou meses ou anos da sua vida, na verdade, resistindo a uma ideia de aceitar um chamado de Deus para ir para a China. Ele: não, para a China não, Jesus. E muitas vezes ele ia orar, ou ele estava em ambientes como esse, e vinha aquilo, né? Preciso de você na China, né? Vamos para a China. E ele: para a China não. Mas um tempo se passou até que um dia ele se rendeu, chorando, de joelhos, e disse: tá bom, Senhor. Se o Senhor quiser, eu vou para a China. E ele disse que o Espírito Santo falou com ele: eu não preciso que você vá para a China, não. Eu só queria que você estivesse disponível para ir. Jesus outra vez corrigiu algumas pessoas, dizendo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Isso me leva a pensar, irmãos, sobre quem de fato está sendo o Senhor da nossa vida. Quem é que tem mandado de verdade? Quem tem autoridade sobre as nossas decisões, nossos propósitos? Temos feito a nossa própria vontade ou a vontade dele? Jesus disse: se você quer me seguir, você tem que estar disposto a ir para qualquer lugar. Para me seguir não tem que ser sob as suas condições. Foi o que ele corrigiu essas 3 pessoas aqui. Eu vou te seguir, mas não tem mais, irmão. Vai seguir? Ele manda e você obedece. Não é mais do seu jeito, agora tem que ser do jeito dele. Mas deixa eu te dizer algo: Deus é muito mais inteligente do que eu e você. Deus sabe muito mais do que eu e você sabemos o que é melhor para nós. A vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Deus nunca vai, irmãos, te fazer ou te falar para fazer algo que vai ser
ou trazer dano para a tua vida. Porque a bênção do Senhor, ela sempre enriquece e nunca traz desgosto algum. Sempre vale a pena obedecer a Deus. Sempre vale a pena obedecer a Deus, porque Ele é um bom pagador. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor que evidenciamos para com Ele, servindo aos santos. Ei, Deus é um bom pagador. Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 58, no Senhor, o seu trabalho nunca vai ser em vão. Como nós cantamos, irmãos, vai ter uma grande recompensa. E viver para Deus essa vida de piedade, de entrega, de ser um seguidor dEle, de Jesus, vai trazer, irmãos, benefícios na vida que agora é e na que há de vir. Jesus disse aos seus discípulos: olha, ninguém que tendo deixado tudo para me seguir, vai ficar sem receber ainda aqui 100 vezes mais de tudo que deixou. Vale a pena, irmãos. Em João capítulo 12, ele disse: olha, aquele que quiser amar a sua vida nesse mundo, vai desperdiçar a sua vida. Mas aquele que decidir perder a sua vida nesse mundo, aí é que a vida dele vai ter proveito. Ele vai ganhar de verdade. Eu gosto daquele hino que fala, né? Há um lugar. Esse lugar é no Senhor. E tem uma estrofe que diz assim: há um lugar que quando se perde, é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Quando você perde a sua vida, quando você abre mão do seu querer, da sua vontade, dos seus gostos, do seu tempo, dos seus recursos, em obediência a Ele, irmãos, aí é que você começa a ganhar. Amém? Aleluia. Então, desapega do que você precisa desapegar, para que você esteja apegado só com Ele. Aleluia. E possa ser que para alguns esse desapego seja de lugares físicos. Em vez de pessoas, como foi o caso do outro aqui. E Jesus encerra dizendo: olha, ninguém que pôs a mão no arado e olha para trás, está apto para me seguir. Para seguir Jesus, você coloca a mão no arado, irmãos, você não olha mais para o que você deixou. Você não fica olhando para o que você renunciou. Você não olha mais para trás. O ide não tem direito de volta. Porque se alguém com a mão no arado olhasse para trás, aquele caminho ia ser um caminho tortuoso, a terra não iria estar preparada como deveria. Tem que estar olhando, como o escritor aos Hebreus disse, correndo com perseverança a sua carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. O apóstolo Paulo, ele disse: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Ei, Deus te alcançou para você alcançar algo. Você tem um propósito a alcançar. E como o apóstolo Paulo disse lá em Atos 20, 24, irmãos, nós não podemos ter a nossa vida preciosa para nós mesmos. E eu aprendi algo: quando a minha vida não é preciosa para mim, ela vai se tornar preciosa para outros. Ela vai se tornar a resposta de Deus para outras pessoas. Porque seguir Jesus, irmãos, não tem a ver conosco.
com buscar os próprios interesses. Pelo contrário, tem a ver com buscar os interesses dele. Fazer a vontade dele. Amém? E cuidado para você não estar olhando para trás. Você lembra do que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e se deu mal. Quem olha para trás se dá mal. Olha para frente. Não olha para o que você perdeu, renunciou. Olha para o que você tem para conquistar. Amém. E sabe, irmãos, muitas vezes a nossa vida com Deus, ou seguindo a Jesus, vai mesmo nos levar a perder. Pastor, eu pensei que eu estava numa igreja de fé, né? Você está. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Olha o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Na versão NVT, o verso 29 está assim: vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A Bíblia Viva diz: porque vocês receberam o privilégio não somente de crer em Cristo, mas de ter alguns sofrimentos por Ele. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: por causa de Cristo vocês receberam a bênção de não somente crer nele, mas também sofrer por Ele. A palavra traduzida por padecer ou sofrer aqui é a palavra grega paixo, que dentre alguns dos seus significados que podem ser bem utilizados nesse contexto, eu gostaria de destacar: está em uma situação ruim ou desconfortável. Pode também significar perda, rejeição, renúncia, sofrimento emocional, oposição e sacrifícios pessoais. Sabe, irmãos, existem dois tipos de sofrimentos que Jesus sofreu aqui nessa terra. A sua missão aqui nessa terra teve duas atribuições, digamos assim. Um trabalhar substitutivo e um trabalhar de identificação. Existem sofrimentos que Jesus sofreu no meu e no seu lugar, nos substituindo, para que eu e você não precisarmos mais sofrer. Amém, irmãos? Ele nos substituiu naquela cruz, carregou os nossos pecados, carregou doenças, enfermidades, foi feito maldito em nosso lugar. E os sofrimentos ocasionados pela maldição
Ele sofreu nos substituindo, para que a gente não precise mais sofrer. Nós não precisamos mais estar em pecado, presos ao pecado. Nós não precisamos mais morrer espiritualmente. Nós não precisamos mais, irmãos, viver uma vida de miséria, de pobreza, de falta. Não, Ele se fez pobre em nosso lugar para nos tornar ricos. Nós não precisamos mais padecer, irmãos, com doença ou enfermidade, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nenhum desses sofrimentos é para eu e você sofrermos mais. Mas existem outros sofrimentos que Jesus sofreu, e como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Sofrimentos como esses aqui, de renúncia, de perda, de sacrifícios pessoais, de perseguição. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: olha, bem-aventurados sois quando alguém mentindo, falar mal de você, falar contra você por causa de mim. Isso é uma bênção, considere uma bênção isso. E ele diz: porque se me perseguiram, vão perseguir vocês também. A palavra de Deus diz: todo aquele, irmãos, que vai seguir Jesus, vai ser perseguido. Se você nunca foi perseguido, tem alguma coisa errada. Possa ser que você não esteja seguindo Jesus. Porque quando você segue Jesus, você vai ser perseguido. Vão falar mal de você, vão te interpretar mal, vão fazer bullying contra você, vão mentir contra você. Oh, que pregação maravilhosa, irmãos. Empolgadora, não é? Oh, aleluia. João disse em 1 João 3,13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ou seja, o normal para mim e para você é o mundo nos odiar. Se o mundo não está te odiando, irmãos, pode ter alguma coisa errada. Possa ser que você esteja sendo cúmplice deles. Possa ser que você esteja tolerando eles. Possa ser que, como ouvimos aqui nesses dias, o teu sal esteja insípido. Porque quando tem trevas e a luz chega, irmãos, incomoda. Incomoda. Em João 7,7, Jesus disse: o mundo me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Possa ser que muitas vezes a gente esteja sendo omisso demais. Mas, irmãos, o certo continua sendo certo. O errado continua sendo errado diante de Deus. Pecado continua sendo pecado. E precisa ser visto e tratado como tal. Amém? Aleluia. Em João 15,17, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. E ele disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas ele também disse: se guardaram a minha palavra, também vão guardar a palavra de vocês. Ele foi claro quando ele disse: ide por todo o mundo. Ele disse: vai ter quem não creia. Mas essa pessoa por si só já está condenada. Mas vai ter quem crê. O meu dever e o seu dever, irmãos, é pregar. O livre-arbítrio das pessoas está sob a responsabilidade delas. Amém?
Mas quando eu e você decidimos seguir Jesus, isso vai requerer de nós certas situações ruins e desconfortáveis. E se a tua vida cristã não está te colocando em algumas situações desconfortáveis, possa ser que a tua vida não esteja tão cristã assim. E Paulo disse: nós recebemos a graça ou a bênção de não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Você tem padecido por Cristo? Você tem diariamente esmurrado o teu corpo, dominando a tua carne, dominando os teus pensamentos, entregando-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Se entregado como esse sacrifício, de muitas vezes fazer o que você não quer fazer. De teu corpo não ter vontade nenhuma, mas você vai ler a Bíblia. Vai fazer o devocional. Vai para a igreja. Isso também é padecer por Cristo. Isso também é sacrifício. Sacrifício, irmãos, de Deus te pedir algo e você dá. Talvez essa seja uma noite de alguns Isaques serem entregues. Porque muitas vezes a gente está apegado à bênção de Deus, quando a gente deveria estar apegado ao Deus da bênção. Eu aprendi algo, irmãos, quando Deus pediu Isaque a Abraão, Deus não queria Isaque. Deus queria Abraão. Quando Deus te pede algo, é porque Ele quer você. Ele quer a tua inteireza de coração. Aleluia. Você lembra da pesca maravilhosa? Aqueles discípulos, antes só pescadores, passaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus pede o barco deles emprestado, prega depois. Eles já cansados, irmão, só queriam ir para casa. Jesus manda eles pescarem de novo, durante o dia, no fundo. Olha que loucura. Pedro diz: passamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra a gente vai fazer esse sacrifício. E o que aconteceu? Milagre, pesca maravilhosa. Mas depois, irmão, Jesus olha para eles e diz: olha, me segue. Ele olha para Pedro e diz: vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Irmãos, a noite toda para pegar um peixe, não pegaram. Depois que pega a pescaria da vida deles, todos os problemas naturais ali estariam resolvidos. Diz que eles ali mesmo deixaram tudo e seguiram Jesus. Tem pessoas aqui, eu estou falando pelo Espírito, que você se encontrou em algum momento da sua vida como aqueles homens estavam, fazendo do teu jeito, na tua própria força, e não pegando nada. Aí você conheceu a palavra, e você começou a praticar os princípios da palavra. Prosperidade chegou. Bênçãos chegaram. Mas você está apegado aos peixes.
Você se apegou à bênção de Deus, em vez de se manter apegado ao Deus que mandou a bênção. E aquilo que foi uma bênção, hoje pode estar sendo um empecilho. Porque se Pedro tivesse, não, Jesus, deixa a gente vender os peixes aqui. Depois. Ei, Deus está te dizendo nessa noite, até quando eu vou ficar para depois? Até quando o que eu tenho para fazer na sua vida e através de você vai ficar para depois? Vem e segue-me. Aleluia. Aleluia. João capítulo 12. Versos 42 e 43. Irmãos, esses versículos são muito fortes. Olha o que João narrou aqui. Ele diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E João resumiu essa atitude deles da seguinte forma: eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles priorizaram mais o ser bem visto, o estar de boa, o status diante dos homens, do que seguir a Jesus. Talvez você possa dizer: não, mas todo mundo sabe que eu sou crente, isso é público, todo mundo sabe, aonde eu chego eu digo que eu sou crente. Mas a pregação não é sobre ser crente. A pregação é sobre ser seguidor. É sobre se submeter à vontade de Deus. A abrir mão da tua própria vontade. A tomar decisões que muitas vezes as pessoas vão olhar e dizer: que loucura. Mas você ama mais a glória de Deus do que essa glória dos homens. Porque se você ainda está amando mais a glória dos homens, ou o status diante dos homens, ou uma posição diante dos homens, um conforto diante dos homens, você não está sendo um seguidor. Você está seguindo a si mesmo, não a Jesus. Quem tem sido o Senhor da tua vida? E o mesmo Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Que Ele seja, irmãos, o nosso único e suficiente Senhor. Que decidamos de uma vez por todas não fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Abre em Hebreus capítulo 11. Eu vou encerrar com esse maravilhoso exemplo de Moisés. Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do verso 24. Aleluia.
fé. Sabe, irmãos, seguir a Deus tem que ser pela fé. Esperava que você tivesse dado um amém mais alto. Vou repetir. Seguir a Deus tem que ser pela fé. Que às vezes, irmãos, é loucura mesmo. Lembra de Abraão? Ó, Abraão, sai, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Como assim? Imagina, Abraão se despedindo. Tchau, pessoal, a gente vai seguir a Deus, a seguir a vontade de Deus. Vai para onde? Você ainda não. Tem que ser pela fé, irmãos. Moisés também foi pela fé, porque ele não via em si mesmo condições. É muitas vezes contra o que você pensa, contra o que você sente, contra o que os outros acham, contra o que você vê na sua conta bancária. É pela fé, irmãos. É para que você dependa dele. Porque seguir a Jesus significa ficar dependente dele, da palavra dele, da bênção dele, do agir dele, do comando dele. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E eu gosto dessa expressão, quando já homem feito. Sabe, irmãos, isso me mostra que existem decisões da nossa vida que elas serão frutos de maturidade. E que muitas vezes a gente não está tomando a decisão certa porque a gente ainda não amadureceu quanto a gente deveria ter amadurecido. Mas a maturidade sempre vai te levar, irmãos, a ter prontidão para se submeter a Deus, para fazer aquilo que Ele mandar, independente do que isso possa te custar. Amém? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Sabe, irmãos, Moisés só recusou algo porque ele preferiu algo. Sabe, muitas vezes a gente não está recusando o que a gente precisa recusar, porque a gente ainda não está preferindo o que a gente precisa preferir. Eu vou repetir. Possa ser que você ainda não esteja conseguindo recusar o que você sabe que tem que recusar, porque você ainda não está preferindo o que você sabe que precisa preferir. Enquanto o que você tem que recusar ainda é preferência para você, você nunca vai recusar. Muda as tuas prioridades. E renunciar ao que precisa vai ficar mais fácil. Ele considerou algo, irmãos, por maiores riquezas. Ao que você tem dado mais valor? Isso vai determinar as tuas escolhas. Mas ele só considerou a vontade de Deus porque ele contemplava o galardão. Quando você coloca os olhos na recompensa,
É por isso que Paulo disse: eu corro não sem meta. Eu luto não como desferindo golpes no ar. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que me aguarda no final. Tem uma coroa me esperando. Tem um galardão esperando, irmãos. Tem recompensas esperando. Você não faz ideia do que Deus vai poder fazer na sua vida por causa do teu sim. Coisas que você passaria anos da sua vida para ter, irmãos. Deus pode te dar em um dia. Como recompensa. Sempre vai valer a pena. Com Deus, irmãos, só parece que a gente está perdendo. Mas escolher pela vontade de Deus é sempre vantajoso. Sempre vai ter lucro. Foi o que Paulo ensinou a Timóteo. Sempre vai ser melhor. Sim, vai ser um sofrimento. Deixar algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Parecer que está perdendo. Mas sempre chega a recompensa, irmão. E Moisés viu o invisível. Eu quero te estimular nessa noite a viver com os teus olhos no invisível. Naquilo que você ainda não está vendo naturalmente falando. Mas se Deus tem para você, coloca os teus olhos nisso. Isso vai fazer você renunciar o que precisar. Isso vai fazer com que você não fique olhando para trás. Ou não queira retroceder. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos os que retrocedem. Vai valer a pena. Eu quero chamar o grupo de música e encerrar com essa história de Daniel lá no capítulo 1. Você sabe, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles recusaram comer daquele banquete do rei. E eles disseram para aquele homem: olha, experimenta por 10 dias. E aquele homem, o chefe dos eunucos, falou para eles: olha, eu não posso permitir isso, porque vocês vão ficar mais fracos do que todos os outros, e o rei vai ver, vai saber e vai sobrar para mim. Essa era a expectativa daquele homem. Vocês vão ficar mais fracos. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele é profissional em desfazer as expectativas erradas que as pessoas podem ter sobre as tuas decisões por Ele. Ele disse a ele: aquele que me honra, eu honrarei. Deus honra decisões. Quando você honra a Deus com as tuas decisões, com as tuas renúncias, com as tuas entregas, Deus vai te honrar. E diz, irmãos, que no final daqueles 10 dias, Daniel e os seus amigos estavam 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Eu fiquei pensando, 10 dias, 10 vezes mais. E o Senhor, Ele me ensinou: o teu resultado vai ser sempre proporcional à tua entrega. Quanto maior a tua entrega, maiores os teus resultados. 10 dias, 10 vezes mais. Quanto maior for a sua entrega, maiores serão os teus resultados. Quanto mais você puder entregar, mais Deus vai poder confiar a você. Quanto mais você pode renunciar, mais Deus vai confiar a você, irmão. Você pode ficar de pé. E nós vamos cantar de novo aquela canção. Porque é por Ele que nós temos que gastar a nossa vida.
Ele precisa ser o dono dos nossos dias, irmãos, não nós mesmos, não ninguém mais. Decida hoje morrer para si mesmo. Decida hoje negar a si mesmo. Abrir mão da sua própria vontade. E começar a ver o invisível. Colocar diante dos teus olhos a vontade de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida. Essa é uma noite de entregas. De entregas.